Vamos fazer a leitura do texto então, meus irmãos? Diz assim a palavra de Deus: Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, primeiramente, Deus, te agradecer. Te agradecer por estarmos reunidos e a tua palavra nos ensina que onde estão reunidos dois ou três, a tua presença é certa. E nós já tivemos a oportunidade de, nessa noite, sentir a presença do Senhor através das leituras da palavra, das orações que foram feitas, dos cânticos entoados, dos hinos. Nós queremos te pedir no nome de Jesus, Pai, que agora que tomamos a tua palavra, já lemos, te suplicamos que o Senhor venha falar ao nosso coração através da Bíblia e que possamos, ó Deus, sair daqui hoje cheios da tua verdade e dispostos a perceber a tua soberania, a nos dobrarmos diante dos teus desígnios, daquilo que certamente o Senhor vai fazer. Nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Pai, a nos quebrantarmos diante de ti, para aceitarmos toda a tua vontade nas nossas vidas, na família, na igreja, no trabalho, em todo o nosso cotidiano, que nós possamos estar dispostos, ó Deus, a aceitar tudo que vem de ti. Não pode ser diferente, o Senhor já estabeleceu toda a nossa vida antes da fundação do mundo. E nós nos curvamos diante dessa soberania e nos entregamos a ti. Permaneça conosco durante essa exposição do texto e que os nossos corações estejam cativos à palavra do Senhor. Que o teu Santo Espírito que habita em nós, ó Deus, e que ilumina aquele que prega e aqueles que estão a ouvir, que a luz do Espírito Santo esteja sobre as nossas mentes, nos guiando na tua palavra e nos conduzindo, Deus, ao caminho correto. Nós queremos te pedir que o Senhor esteja a nos usar única e exclusivamente como instrumento em tuas mãos. Fala ao nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Meus irmãos, nós somos, por natureza, planejadores. Logo pela manhã, a gente já acorda planejando alguma coisa, né? Já acordamos planejando o café da manhã, quem vai fazer ou quem vai tomar, já acorda, né, planejando que vai tomar o café da manhã. Às vezes, Joaquim abre o olho assim de manhã, já pula da cama e já diz, café, já desce lá correndo, né? Então até as crianças já fazem os seus planejamentos. Então nós somos, por natureza, homens, mulheres, que fazemos planos, né? Nós planejamos carreira, família, ministério, finanças, mudanças, estudos, tudo a gente vai planejando ali e às vezes nós nem percebemos, né, que existem planos passando pelas nossas mentes, porque já é tão normal planejar, né, que a gente já nem mais percebe que estamos fazendo planos, né? Porque no fundo a ansiedade, né, geralmente é isso. É o desespero de não controlar o amanhã. E aí a gente fica, ao planejar, em muitos momentos, nós ficamos ansiosos. Ansiosos porque muitas vezes não colocamos estes planos na mão de quem todas as coisas estão ali submissas. É Deus que vai guiar todas as coisas, né? É Deus que controla todas as coisas. Nós não temos
muito o que fazer, né? Mas é normal planejar e a gente precisa aprender a fazer os planejamentos de forma que não surja no nosso coração ansiedades, nem que traga prejuízos à nossa saúde física, mental e também, principalmente, à nossa saúde espiritual. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, ela nos chama a uma verdadeira humildade e humilhação diante de Deus, né? A nos humilharmos diante de Deus, para que dessa forma o orgulho e a ansiedade sejam extirpados da nossa vida. Deus, ele reina, mas muitas vezes nós achamos que Deus deve reinar longe lá nos céus, né? Mas não reinar e não controlar os nossos passos nem as nossas vidas. Deus reina muito perto de nós. Ele governa os nossos dias, o cotidiano de cada um de nós, de cada família, de cada pessoa. Assim também ele rege todo o universo. Ele governa todas as coisas. E o seu plano, ele jamais pode falhar. Ele não falha. E fico pensando às vezes, por que nós, né, ainda conseguimos dar um espaçozinho para a ansiedade, se nós somos reformados, presbiterianos, né, e nós acreditamos na soberania de Deus, e por que de vez em quando nós somos tomados pela ansiedade diante de problemas que nós pensamos que não tem solução, né, e muitos deles não têm mesmo, mas Deus está no controle. E nós muitas vezes não pensamos nessa profundidade no nosso dia a dia. Provérbios é a sabedoria prática ancorada em teologia. Não é um manual de dicas para dar certo, como se a vida fosse uma máquina previsível. É a sabedoria de Deus para que pecadores possam viver quebrantado em um mundo altamente da disputa, um mundo da discórdia, um mundo das decepções e das lutas. Então, Provérbios tem 31 capítulos, não é? Se você quiser, no mês de 31 dias, você pode ler um capítulo por dia, para que você possa aprender a sossegar o seu coração diante da soberania de Deus e do cuidado de Deus para cada um de nós. O livro todo está alicerçado no temor do Senhor. Porque sem o temor do Senhor, o ser humano até pode planejar, mas planejar sem Deus é um grande perigo e muito arriscado. O resultado, cedo ou tarde, vai ser a vaidade, a frustração, pecados e insegurança. Toda vez que você tenta desempenhar um projeto sem Deus, em qualquer âmbito da sua vida, você vai ver que mais tarde surgem inseguranças, surgem medos e a ansiedade nos toma. Então nós precisamos aprender a planejar sempre diante da presença do nosso Deus, para que dessa forma todo o desígnio de Deus acontecendo na nossa vida, que vai acontecer de qualquer forma, não cause estranheza para nenhum de nós, né? A vontade de Deus, irmãos, ela vai sempre se cumprir. É certo que ela vai sempre se cumprir. Nós precisamos estar sempre debaixo das ordenanças de Deus e do controle de Deus, reconhecendo que há um governador maior sobre todos os detalhes, né? Do grande ao pequeno, do detalhe até as coisas maiores que a gente possa imaginar. Nós temos que entender que Deus está no controle. O que diz o texto, né? Então, veja, muitos propósitos há no coração do homem. A ideia é de planos, intenções, projetos. O coração na Bíblia é o centro de todo o pensamento, né? Do decidir, está no coração do homem, né? Ou seja, o ser humano
é uma fábrica de fazer planos. Então, o coração do homem, né, na Bíblia, quando aparece a palavra coração, né, hebraico, levev, significa alma, entranhas, né, garganta. Então, é uma ideia de que é o homem inteiro ali, né? A mente que nos controla, que nos leva a emoções e, consequentemente, a comportamentos, é esse centro do controle do ser humano, é o coração aqui no Antigo Testamento, né? É o que vai nos dar direção para o nosso dia a dia. Então, muitos propósitos há nesse coração, né? Nas nossas ideias, no nosso ser, dentro de nós. Mas dois nós temos aí, a segunda parte do versículo. Mas o conselho do Senhor permanecerá. Né? Mas o conselho do Senhor, os desígnios de Deus, a vontade de Deus vai permanecer. Aqui está o peso do versículo. Conselho não é uma sugestão de Deus. É o decreto, é o desígnio. É o propósito soberano de Deus para as nossas vidas. É um contraste muito grande com o que nós queremos e com o que nós somos. É o desígnio de Deus. É o propósito de Deus que Ele opera em cada um de nós e através de nós e através de todos os seres que foram criados através da natureza. Deus, então, vai cumprir todo o seu propósito. Então, o conselho de Deus, o desígnio de Deus, ele vai permanecer. Não tem como nós corrermos para um lado ou para o outro, né? O que Deus quer já está de pé, já está estabelecido por Ele, vai se cumprir, né? E nós temos aqui outras palavras, né? O homem faz muitos planos, Deus cumpre o seu, né? A gente faz planos, mas Deus já cumpre o dele, né? Quando a gente falou sobre decreto lá na quinta-feira na igreja, a gente teve aquela ideia do que é um decreto, do que é o desígnio de Deus, né? Deus, ele não decreta as coisas à medida que o tempo, a história vai se desenrolando. Às vezes a gente fica pensando, né? A providência de Deus, ela é algo que Deus vai operar somente naquela hora que a gente está precisando de algo muito emergencial. E a gente diz assim, Senhor, entra com providência, né? Não. Os desígnios de Deus, eles são eternos. O decreto de Deus, ele foi lançado de uma só vez, em um pacote inteiro. Decretou. Tudo foi decretado em um só instante. Então Deus não decretou quando a barragem vai estourar, Deus decreta. Se eu decretar ali que aquela barragem não vai estourar mais. Não. Deus, antes da fundação do mundo, de forma soberana, poderosa, Ele governando todas as coisas, Ele então idealizou um decreto. Deus não é como a gente. Deus não parou para ficar fazendo plano, mas não, Ele simplesmente já sabia o que fazer. E o que Ele decretou é o que vai acontecer. Então, nós, seres humanos, então nós temos que nos encaixar de tal forma nessa vontade de Deus, né, que nós corremos sempre atrás de estar encaixados na vontade de Deus. Porque muitas vezes acontecem situações nas nossas vidas e que nós então nos perguntamos para Deus, Deus, será que é possível que o Senhor tenha decretado isso? E Deus vai dizer para você, sim, decretei, né? E você precisa entrar dentro do meu propósito, dentro daquilo que eu estabeleci. Então isso não é fácil para nós. É por isso que muitas vezes algumas pessoas me procuram dizendo, pastor, como é que eu sei a vontade de Deus? Como é que eu faço para saber toda a vontade de Deus? Dá vontade de vai na cartomante que ela vai te falar. Não, brincadeira, irmão. Olha, não tem como a gente saber toda a vontade de Deus antecipadamente. Você tem que viver. Tudo o que a Bíblia vai dizendo que você tem que viver, como você tem que viver, toda a parte ética do reino, né? A parte das normas que Deus traz para as nossas vidas. Então você precisa buscar fazer isso. E a vontade de Deus, ela vai sendo feita na sua vida e você vai orando ao Senhor e você vai pedindo a Ele para estar em sintonia digital, né, com Ele.
E aí você vai ter essa forma clara de entender os desígnios de Deus e a vontade de Deus na sua vida. Mas você precisa viver. Para saber a vontade de Deus, você tem que viver. Mas aí você tem que viver de acordo com o que a palavra de Deus te ensina. E cada vez que você para viver de acordo com o que a vontade de Deus ensina, você vai estar dentro do propósito de Deus. E aconteça o que acontecer, você vai estar tranquilo. Porque nada nesse mundo é pior do que acontecer alguma coisa ruim na vida e você está vivendo uma vida de pecado, afastado de Deus. Porque você começa a se perguntar, isso é propósito de Deus, é um decreto de Deus, ou é o meu pecado que está causando essa luta, essa dificuldade? Né? Então você começa a se perguntar sobre essas coisas. Está muito difícil. Será que é castigo de Deus na minha vida? Ou é o decreto de Deus antes da fundação do mundo? Né? Então você fica se perguntando isso e dá uma agonia, uma ansiedade. Mas se você estiver olhando para a Bíblia, vivendo a palavra do Senhor, entendendo o que é ser um cristão verdadeiro, nada que aconteça na sua vida vai te abalar, porque você vai dizer assim, isso aqui é do propósito de Deus. Ele determinou tudo isso para mim. Olhando aqui em algumas divisões do texto que a gente pode encontrar neste versículo que nós já lemos, né? Então, nós vamos ser direcionados pelo tema, meus irmãos, o conselho do Senhor permanecerá, ou o decreto de Deus permanecerá. É sobre isso que nós estamos trabalhando na noite de hoje. A vontade de Deus ela vai prevalecer. A soberania de Deus ela não vai deixar de acontecer na nossa vida. Né? Então, o conselho, o decreto, o propósito, o plano, são todos sinônimos. Né? Vai acontecer. Independente de mim, independente de você. Pois nossos planos são muitos, mas a nossa visão é curta. De manhã nós falamos sobre os planos de Deus, os pensamentos de Deus que são mais altos do que os nossos. Da mesma forma, a nossa visão ela é muito curta. Né? A nossa visão, ela, por mais vamos dizer, visionário que seja um homem, ele pode enxergar uns 2 séculos à frente. Não é verdade? Pode dar uma olhada atrás no que aconteceu, mas a visão futura de um homem, tem gente que está fora do seu tempo, né? A gente costuma dizer assim, e que conseguiu visionar coisas grandiosas que iriam acontecer somente nos nossos dias. A pessoa já teve a condição de ver isso há 2 séculos atrás. Mas acho que mais de 2 séculos ninguém consegue, né? Então a nossa visão ela se limita, na maioria das vezes, aos nossos dias de vida. A gente faz um plano. Alguém aqui já fez um plano? Já tem um plano aí, tem algo projetado para você realizar para daqui a 200 anos? Sim ou não? Não, né? Não está vivo até lá. Só se Cristo voltar, melhor, né? Mas vamos botar que o mundo existe há mais de 200 anos sem Cristo voltar. Você já planejou os seus últimos 200 anos? Ou 300 anos? Então a nossa visão não vai lá. A nossa visão não vai. Então, para saber o quanto que a nossa visão ela é limitada. Já a de Deus, ela é total. A soberania de Deus e a eternidade de Deus faz com que, nesse momento, ele vá lá na criação e enxergue a história da humanidade. E enxergue Adão e Eva sendo formados pelas suas próprias mãos. Então Deus pode fazer isso. Como Deus pode também, lá na consumação, no dia que Cristo voltar, ele pode dar uma olhadinha, eu decretei isso, muito legal. Ele pode fazer isso porque ele está fora do tempo. Então imagine que um ser que tem uma visão tão ampla quanto essa deve ser levado em consideração por nós, não é? A gente precisa saber de Deus as coisas, porque Ele sabe de tudo. Mas muitas vezes nossa visão ela é tão limitada que nós fazemos os nossos planos dentro do nosso quarto e nós não levantamos os nossos olhos para os céus. Nós não pensamos em Deus naquilo que nós projetamos. E a gente vai pensando que a vida está nos levando, como cantava aí, né? Como canta Martinho da Vila, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Não. Deus está nos conduzindo. E quando nós fizermos os nossos planos, nós temos que perguntar para Deus, Deus, esse plano, ele está de acordo com o que o Senhor decretou para mim? É muita coragem fazer isso, né? O que eu estou planejando hoje?
Porque ninguém planeja assim. Peraí, deixa eu ver. O ano que vem eu vou ter um câncer, vou ficar no hospital, né? Vou raspar a minha cabeça, vou tomar umas medicações, fazer uma iodoterapia, fazer uma quimioterapia. Quem levanta fazendo isso, né? Ninguém faz isso. A gente planeja o quê? No próximo ano eu vou fazer o meu mestrado, vou fazer meu doutorado, vou trabalhar num lugar melhor, eu vou casar, vou ter filhos. A gente eu já viu alguém planejando alguma coisa ruim, irmãos? Você já viu? Eu não consigo imaginar, né? Tem gente que faz isso, mas é uma raridade. A gente só planeja as coisas para acontecer coisas boas. Mas eu vou dizer um negócio para você: dentro do decreto de Deus tem coisa ruim. Para nós, né? Aparentemente. Tem coisas que nós não queríamos que acontecessem nas nossas vidas, dentro do decreto de Deus. E nós temos que estar preparados para isso. Nós não precisamos planejar, mas nós temos que nos preparar. Para quando o dia difícil chegar, você dizer: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos estar preparados para isso. E esse versículo é um versículo que nos ajuda a fazer isto, a nos preparar para o tempo em que Deus vai trazer para nós, que não é um tempo em que você havia planejado como algo muito bom para você, né? Então, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor, ele permanecerá. E é sobre isso que a gente está falando. O desígnio do Senhor é que vai permanecer, pois nossa visão ela é limitada e a visão de Deus é muito ampla. Ela é uma visão eterna. E tudo que acontece conosco aqui na história tem um resultado na glória, na eternidade, na vida de cada um de nós aqui. Deus, o que acontece aí no nosso cotidiano tem a ver com o que vai acontecer conosco lá na glória. Deus tem nos preparado para habitar novos céus e nova terra. Então a nossa visão ela é limitada, é para as coisas que nós consideramos boas para aqui, mas Deus não, né? Deus pensa em algo muito melhor para nós. Nem chegou no nosso coração, não subiu a nossa mente, nossos olhos não conseguem ver tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É algo mais amplo. E nós que somos cristãos, nós precisamos sair dessa concepção de mundo, do mundo material, e abrir nossas mentes para entender que Deus é maior do que os planos de Deus, eles são maiores, mais altos e melhores do que os nossos próprios planos. Em Tiago, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 15, nós lemos assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal ou qual cidade, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um pouco e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. É assim que a gente tem que dizer. Virou até jargão, né? Se Deus quiser, né? Você vai amanhã e a pessoa diz o quê? Se Deus quiser, mas a pessoa não está nem pensando em Deus. Ela só está naturalmente jogando para fora o que ela ouviu a vida inteira. De hoje por diante, a gente não pode dizer mais isso como um jargão vazio. Quando você fizer planos, você vai dizer sempre, se Deus quiser. Não simplesmente como as pessoas falam aí no mundo, somente porque já virou um boa tarde, ou um bom dia, ou um boa noite. Algo que é te falar automático. Mas não, você vai pensar no que você vai estar dizendo. Deus tem um decreto. E só vai acontecer se Ele quiser a minha chegada na minha casa. Eu não sei se eu chego em casa. Você não sabe se você chega em casa. Vivo. Só se Deus quiser. Então precisamos, meus irmãos, colocar os nossos planos diante de Deus. A pergunta de Tiago é muito direta. Você fala de um futuro como se mandasse nele. Mas nós não mandamos no futuro. A vida é neblina.
não é desprezo pela vida, é realismo espiritual. Não tem jeito. Então nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus todos os dias. É se Deus quiser sempre. E olha como as coisas, elas aparentemente, né, pensar assim seria ter um controle muito grande das nossas vidas, mas quando você confia na soberania de Deus, confia que Deus te ama profundamente, né, que Ele é o nosso bom pastor, e você se entrega a essa soberania, perceba como a ansiedade ela não vai tendo mais lugar. Porque é só se Deus quiser. Eu não posso mudar o curso da minha história, né? Jeremias diz o mesmo, só de com outro tipo de ênfase. Lá no capítulo 10, versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. É a Bíblia, irmãos. Tem momento que a gente se depara com a Bíblia, com alguns versículos, com alguns textos, que a gente se impressiona, mesmo já tendo muito tempo de leitura da palavra, de caminhada com Deus, né? Vou repetir a leitura. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Nós sabemos que é de Deus. Nós sabemos disso, né? Nós não dirigimos nem os próprios passos como imaginamos. Verá a nossa vida ou a vida dos outros, né? Ele não consegue nem dirigir a nossa, mas muitas vezes nós queremos também nos interferir também na vida do outro, né? Vou trazer aqui uma breve ilustração para a gente poder entender. Pense numa criança pequena com um mapa na mão tentando guiar o carro do pai. Ela aponta, opina, insiste, mas quem dirige é o pai. A criança pode até ficar irritada por não estar no controle, mas a segurança dela está justamente no fato de que ela não está dirigindo. É assim que Deus olha para nós e é assim que nós devemos encarar o controle e a soberania de Deus nas nossas vidas. A nossa visão, ela é altamente limitada. A visão de Deus, ela é eterna. Portanto, meus irmãos, entenda, o conselho do Senhor é que vai prevalecer. E graças a Deus por isso. Não é? Porque se nós quiséssemos dirigir os nossos passos, dirigir as nossas vidas, quantas vezes Deus já nos livrou? Quantas vezes Deus já nos livrou com o pneu do carro que fura, né? Com o dinheiro que nós não temos na conta, com a enfermidade que chegou. Quantas vezes isso foi livramento para nós? Com a enfermidade que chegou e que você teve a confiança que só Deus poderia te salvar, que foi até os últimos momentos, e Deus apagou, Deus destruiu o seu orgulho, Deus destruiu, né, as suas certezas, e você passou a confiar somente nele. Quantas vezes Deus nos livra de nós mesmos, meus irmãos? Quantas vezes? E eu digo para você, a melhor coisa é que o decreto de Deus, que o conselho de Deus, ele continue a existir nas nossas vidas. Porque fazendo dessa forma, ele está nos defendendo de nós mesmos, né? Nós temos algumas vontades que são extremamente pecaminosas, que a Bíblia chama de concupiscência. Então, quantas vezes Deus nos livrou dos nossos próprios desejos para que a nossa felicidade fosse plena, ainda que na nossa visão o planejamento tenha dado errado. Mas para Deus o planejamento foi correto, porque Ele designou isto antes da fundação do mundo para as nossas vidas. Em segundo lugar, meus irmãos, o decreto de Deus, o plano de Deus, o conselho de Deus vai permanecer. O plano de Deus, meus irmãos, é um conselho que permanece. A segunda metade do versículo é uma confissão. Deus tem conselho e esse conselho ele vai ficar. Isaías coloca isso na boca do próprio Deus quando ele escreve Isaías lá no capítulo 46, versículo 10. Que desde o princípio anunciou o que há de acontecer
e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá, e eu farei toda a minha vontade. O meu conselho vai permanecer, eu vou fazer toda a minha vontade. Isso deve quebrantar o nosso coração, deve humilhar a cada um de nós e nos levar e nos conduzir a uma dependência completa e total do nosso Deus. Deus não apenas diz o que vai acontecer, ele diz, eu farei. O conselho dele é eficaz, é algo que realmente vai acontecer. Talvez quando a gente pare para conversar com algumas pessoas de outras religiões, né, que tem uma visão teológica diferente da Bíblia, inclusive, né, porque a Bíblia está dizendo aqui que tudo que Deus planejou, ele vai fazer. Mas as pessoas que não conseguem, mesmo sendo cristãs, e certamente serão salvas, mas não conseguem entender textos como esses, né? E você conversa com a pessoa, ela fica assim meio que com a boca tapada, né? Você fala de predestinação e dizer que Deus, né? Que Deus, ele já preparou todas as coisas lá na antiguidade e que vai fazer isso acontecer, né? Até alguns presbiterianos são tomados de surpresa quando lê textos assim. Mas isso não é para o nosso medo, para ficar achando que Deus controla demais. Não, isso é só para a sua segurança. A Bíblia não diz, se Deus não tivesse abreviado os tempos, até os eleitos seriam enganados, para você ter ideia de quanto Deus cuida de nós todos os dias. Até nós que somos eleitos antes da fundação do mundo, se Deus não tivesse abreviado os tempos como está abreviando, até nós teríamos a possibilidade de ser enganados. Então Deus decretou até abreviar o tempo, porque ele sabia que, como eu sou pecador, eu poderia então me perder. Mas Deus cuidou isso antes da fundação do mundo, né? Veja aqui também o Salmo 33, ele amplia isso para a história inteira. O Senhor frustrará o desígnio das nações e anula os projetos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, e os desígnios do seu coração por todas as gerações. O Salmo 33, 10, 11. Então Deus agora amplia para a história o controle de todo o universo, todo o mundo, de todas as nações da terra que já se levantaram, que foram destruídos e que outras novas nações surgiram e que estão de pé hoje. Então Deus, ele vai sempre frustrar aquilo que as nações querem fazer. Ele tem todo o controle e faz isso nos colocando no centro do seu cuidado. Ele faz isso para cuidar de nós. Deus não é uma ameaça para os governos, tendência, crise ou conspirações. Ele frustra e anula o que for contra a sua vontade. O conselho dele dura para sempre. Paulo escreve também sobre essa soberania em termos abrangentes. Ele diz, nele digo, no qual também fomos feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11. Então, nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então Deus nos predestinou segundo o conselho da sua vontade, segundo o desígnio dele. Não é algumas coisas, são todas as coisas. Ele faz segundo o conselho da sua vontade, inclusive ter nos salvado. Em Provérbios, no capítulo de número 16, o versículo de número 9, nós também podemos ler: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Em Isaías é dito que o homem não consegue dirigir os seus passos. E alguém poderia dizer: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? Vai? O acaso vai proteger? Um poderia dizer assim, né? Mas Deus, é Deus quem guia os nossos passos. É Deus quem guia os nossos caminhos. Cada passo que você dá, isso é altamente, irmãos,
incompreensível para mim. Porque como é que Deus ele vai controlar o passo de Levi? Depois o meu, o de Rony. Como é que ele faz isso? A inteligência artificial de Deus é poderosa demais, gente. Não é? Ele controla o passo de seu Ademário, está ali fora. De seu Raimundo, de Josué. Deus contou os seus passos, Josué. Quando você entra no carro, Deus disse, espera aí, pausa, porque ele entrou no carro. Quando você desce do carro de novo, ele começa a contar os seus passos e guiar os seus passos. Por onde você tem que passar. E quantas vezes, meus irmãos, pela manhã nós acordamos e queremos fazer aquilo que está dentro do nosso projeto e Deus não deixa. Já aconteceu com você? De Deus não deixar que você faça no dia aquilo que você queria fazer? E você fica irritado, murmurando. E essa murmuração é para Deus. Né? Muitas vezes nós reclamamos do que Deus escreveu para nós, nós não temos aquela tranquilidade de dizer, deixa eu voltar, deixa eu sentar ali no sofá, não vou fazer mais nada não posso sair mesmo, não vai dar jeito. Né? Então Deus, ele controla os nossos passos. Ele pode usar o trânsito, ele pode usar um fenômeno da natureza, uma energia que falta, uma chuva que alaga Salvador e região metropolitana inteira, ele bota em casa, porque isso já estava designado por Deus nos mínimos detalhes. Nós precisamos nos entregar, irmãos, à soberania de Deus. Nós precisamos nos entregar ao controle de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos, de forma rápida e urgente, nos humilhar diante de quem pode. Deus pode tudo e Deus nos guia os passos todos os dias. É o que diz Provérbios 16, 9, né? Mas o Senhor dirige os passos. É assim que Deus age na nossa vida, meus irmãos. A soberania de Deus, ela humilha o nosso orgulho e cura a nossa ansiedade em terceiro e último lugar. O conselho de Deus vai permanecer. E essa soberania dele, a soberania de Deus, ela humilha o nosso orgulho e cura a nossa ansiedade. Se a gente se submeter a isso, eu não vou ter nenhum paciente com ansiedade no consultório. Pelo menos crente, né? Porque Deus, ele cura a ansiedade. A partir do momento que nós nos humilhamos diante do seu decreto. A soberania de Deus tem dois efeitos principais no coração. Primeiro, ele derruba a autossuficiência humana. Então a soberania de Deus, ela derruba a autossuficiência humana. 2, ela traz descanso para quem confia. E confiar não é fácil. Você poder pensar, né? Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, confia nele, e o mais, Ele fará. Dizer esse texto é muito bom, mas botar ele na prática é dureza. Irmãos, o Evangelho destrói a nossa lógica de querer controlar todas as coisas. Romanos capítulo 9, versículo 16 diz, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, até na salvação. Então o Evangelho, quando chega para nós, é assim. Né? Ele destrói, ele abate a nossa presunção de salvar a nós mesmos. Né? E se nós confiamos, então, de que de fato é Deus quem nos salva, e não depende de quem quer ou de quem corre melhor, mas de Deus usar da sua misericórdia, então nós nos encontramos com a salvação e Deus vai efetuar em nós toda a sua vontade. Não é a força da vontade humana que governa o destino eterno. É a misericórdia soberana de Deus que faz isso. A sabedoria cura, a soberania cura a ansiedade, porque Deus... Né? Porque se Deus governa, então a minha vida
não está nas minhas mãos, não está naquilo que eu faço, né? Então, se é Deus que governa, também a minha vida não está nas mãos do acaso, como o cantor, né, disse, né, que o acaso vai me proteger. Se o acaso fosse nos proteger, você poderia ficar ansioso todo dia mesmo. Mas não é o acaso que protege a gente. Quem protege a gente é Deus. Quem guia os nossos passos é o nosso Deus, irmãos. Não há lugar para nenhum tipo de ansiedade no coração do homem que confia na soberania de Deus, de fato e de verdade, que se entrega a Deus por completo, que entendeu que não é pelo correr dele que ele alcançou a salvação na sua vida, não é porque ele fez melhor, mas foi pela misericórdia de Deus. Então, se nós entendemos tudo isso, também a ansiedade ela é destruída do nosso coração, porque nós nos entregamos a ele completamente e não vivemos achando que vamos controlar o nosso dia a dia. Quero trazer aqui algumas aplicações práticas. Primeiro, para a igreja. Planejar sim. Planejar sim. Organização é sabedoria, mas nunca substitua dependência por técnica. Oração não é abertura de reunião. É confissão prática de que o conselho do Senhor é o que vai permanecer. Para a família. Pois vocês, né, podem ter muitos propósitos para os seus filhos. E nós temos, né? Nós fazemos planos para os filhos. Devemos instruí-los? Sim. Mas não tem como controlar todas as circunstâncias. Não tem. Ensine, corrija, discipline. Faça o que a Bíblia manda. Coloque a palavra de Deus em todos os lugares para que seja acessível para a leitura deles. Fale da palavra de Deus caminhando, quando vai dormir, quando vai pela rua, em todos os lugares. Fale de Deus. Fale de Cristo. Confie no Senhor que dirige os passos e Deus vai salvar os seus filhos, porque são, de fato, filhos da aliança. Mas você não vai controlar tudo na vida deles. Entregue-os a Deus. Faça tudo o que Deus colocou na sua mão com relação aos seus filhos. Tudo que tiver ao seu alcance você faça, mas entenda que é Deus quem vai dirigir os passos da sua família e os passos do seu filho. No trabalho, meus irmãos. Para o trabalho e planejamento financeiro. Trabalhe com excelência. Planeje com responsabilidade, mas não adore a segurança. Muitas vezes eu já fiz isso. E como diz o ditado popular, a gente dá com burros na águas. Quando você quer se planejar demais e você começa a adorar, a idolatrar a segurança. O ídolo da segurança sempre cobra mais. Sempre vai cobrar mais. O coração nunca se satisfaz. Planeje dizendo com a vida: se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer tudo o que Ele quiser na minha vida. Todo o planejamento é debaixo de Deus. Se organize financeiramente, faça seus projetos, mas não adore isso. Coloque tudo na mão de Deus. Tiago nos ensina essa linguagem espiritual da submissão da seguinte forma, lá no capítulo 4, versículo 15. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só veremos, como também faremos isto ou aquilo. Coloque os seus planos na mão de Deus e haja com ética, com respeito e com amor. E você vai ver que as coisas vão caminhar certinho para você. Para decisões de vida, mudança, né, chamados e projetos, faça planos. Procure conselho sábio, mas abrace uma postura, mãos à obra. O Senhor pode redirecionar. E quando Ele redireciona, Ele não erra. Então entenda isso também, né? Nas nossas decisões, Deus ele vai sempre redirecionando, porque podemos tomar decisões hoje corretas, amanhã aquela decisão ela caducou e Deus vai redirecionar e vai dar a oportunidade de você tomar outros rumos.
É assim que Deus faz na vida, é assim que a gente percebe que acontece também na nossa prática, né? Aonde, para a gente finalizando, todo o texto tem Cristo presente, né? E nessa aplicação prática que estou fazendo agora, onde a gente pode perceber Cristo ou uma ponte para o Evangelho? Vejam, alguém pode perguntar se o conselho do Senhor permanece, onde isso aparece com mais clareza? Na cruz. A cruz não foi um acidente, foi algo planejado por Deus antes da fundação do mundo, né? A Bíblia nos diz que Deus projetou a cruz de Cristo. Aquele momento era importante para a nossa salvação. Então, esse texto aqui nos diz e nos aponta para Cristo nesse sentido, de que até mesmo o Filho do Homem se encarnar, habitar entre nós e ir à cruz, é algo planejado por Deus para a nossa salvação eterna. Veja que ali no Getsemane, né, Jesus orou assim, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Que coisa maravilhosa, né? Então, quem veio do céu sabe como fazer, né? Quem veio do céu sabe como fazer as coisas no mundo. Ele está diante da cruz. Ele não cometeu um pecado sequer, mas ele está dizendo: Senhor, passa de mim esse cálice, contudo, faça-se a tua vontade. E ele foi para a cruz e morreu no meu e no seu lugar. Aqui está, meus irmãos, o coração do justo. Aqui está a obediência perfeita. O segundo Adão viveu como nós, que dizemos: seja feita a minha vontade. Não, ele viveu diferente. Seja feita a tua vontade. Nós vivemos o tempo todo pedindo para Deus para que a nossa vontade seja feita. Ele viveu dizendo: seja feita a tua vontade. Não há lugar mais seguro para um ser humano, meus irmãos, para a gente finalizar, do que o centro da vontade de Deus. Então, procure estar no centro da vontade de Deus. Porque esta é a vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E Cristo foi à cruz. E essa vontade de Deus foi boa, perfeita e agradável e definitiva nas nossas vidas. Porque nos deu vida, e uma vida eterna, e uma vida abundante. Que nós possamos viver como Cristo viveu. Senhor, Deus soberano, que guia os passos, cujos decretos vão permanecer e eu não tenho como mudar, que o Senhor me ensine a me submeter à tua vontade. Todos os dias que nós possamos fazer as nossas orações e ao final delas que nós possamos dizer: contudo, seja feita a tua vontade, porque foi assim que o nosso Salvador viveu neste mundo e propiciou a Igreja de Cristo uma salvação eterna e alegria não só para nós, mas para Deus, porque Cristo fez toda a vontade do Pai. Que possamos também nos dedicar a fazer toda a vontade de Deus que está nos seus decretos eternos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça e que possamos viver pensando: cada passo meu é controlado por Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e